Então, quando você terminou a instalação do QH está tudo funcionando, para você fazer a análise, você vai precisar então necessariamente ter um corpus textual preparado para poder analisar no software, né? O caminho para fazer isso então é criar um projeto, né? Aqui um novo projeto, ok? Então, nessa parte a gente vai fazer um vídeo um pouco mais alongado para tentar explicar todo esse processo que precede as análises do software em si, que é criar o corpus para fazer as análises, né? Então, a gente esquece um pouco aqui o QH e vamos voltar lá naqueles dados que nós coletamos sobre o Chico Buarque no módulo anterior que a gente apresentou o YouTube Data Tools, né? Eu já tenho ele aqui aberto no Excel, aqui no Excel aberto aqui com o nome do projeto no meu computador. E antes da gente ir para ele, eu gostaria de só mostrar aqui umas questões essenciais para poder entender, né, na hora de criar então o corpus, que é a quantidade de variáveis que o software suporta, né? Basicamente ele suporta 5 variáveis, né? E aí o que você for colocar lá dentro como variáveis, tudo depende do contexto da sua pesquisa, né? Tudo depende do contexto. Você pode usar o ano de publicação de uma matéria de jornal, por exemplo, como uma das variáveis, o nome do jornal como uma variável, como no caso, por exemplo, se você estiver trabalhando, por exemplo, com análise de textos de jornais, se for o caso, né? Ah, mas eu não vou coletar dados lá do YouTube, né? Eu quero analisar outros tipos de texto, né? Ah, eu tenho aqui documentos históricos aqui, diários, né? Históricos que eu quero analisar. Não tem problema, sendo texto, ele vai fazer as análises normalmente, mas o que você tem que fazer primeiro é definir quais são as variáveis que você quer analisar para poder montar essa estrutura no seu corpus. E ele só aceita 5 variáveis, né? E aí, por exemplo, se você quiser depois acoplar, mesclar, né, variáveis, aí é uma questão também que vai depender dos seus interesses aí na pesquisa. Por exemplo, eu posso mesclar a variável ano e o nome do jornal, né? Aí você mescla numa variável só, vamos assim dizer. Então ele segue essa lógica aqui, ó, né? H1 seria a variável topo, né? Aquela variável mais importante, vamos assim dizer, na pesquisa. E aí você vai declinando, então, os níveis de variáveis, né? Então você dá um nome para essa variável, né? Um outro nome para essa subvariável, vamos assim dizer, e aqui o corpus, né? Que você está analisando dentro daquela quantidade de texto que você está analisando dentro daquela variável. Aí você, por isso a gente sugeriu para instalarem lá aquele software, o Notepad++, porque talvez ele seja o melhor software para você usar para fazer esse tipo de coisa, junto com o Excel, melhor ainda do que o próprio Word, porque ele tem alguns recursos de edição de texto que você vai precisar. Por exemplo, você não pode deixar linhas em branco no corpus, e o Notepad++ já tem um recurso que você já vai automaticamente elimina as linhas em branco, né? Outra coisa que você tem que observar na hora de montar o texto, principalmente texto vindo de rede social, né? O software não aceita, vamos assim dizer, trabalhar com esses caracteres aqui. Se esses caracteres estiverem dentro do texto, eles têm que ser eliminados. Eles só podem aparecer aqui nos marcadores de variáveis. Somente aqui, nos marcadores de variáveis. Eles não podem aparecer em lugar nenhum no texto, porque o software vai dar erro, vai aparecer uma mensagem para você assim que encontrou uma operação ilegal, né? Vai aparecer essa mensagem em inglês para você, conforme for o idioma da interface que você tiver colocado, né? Então, e aí por isso voltamos a dizer, usar o Notepad++, porque você, vamos mostrar aqui também, elimina, né, de uma vez só esse tipo de variáveis dentro do seu corpus, aí, esse tipo de caractere, né, dentro do seu corpus. Então vamos lá no Excel, pegar os dados lá do Chico Buarque e montar então essas variáveis, né? Eu tenho aqui o Excel, o nome do Chico Buarque, vou lá em dados, né? Vou abrir tudo de novo aqui para poder fazer bem feito. Tá aqui, já salvo todos os arquivos.
tá aqui, né? Vídeo info, é isso mesmo, comentários. Ok, vou importar. Vamos salvar aqui em UTF-8 para poder reconhecer os caracteres em português melhor, tipo C cedilha, acentuações, né? Transformar os dados. Deixa eu trazer aqui para dentro da área de corte da filmagem, né? Ok, fechar e carregar, e aí ele vai abrir aqui os comentários, né? São 1023 linhas, ou seja, 1023 comentários de um vídeo, de um único vídeo lá que a gente pegou do ano de 2010, né? Só para poder fazer essa demonstração, ok? Deixa eu fechar aqui. E aqui nós temos, o que interessa aqui agora, por exemplo, é o texto, né? Agora, se você estiver, por exemplo, fazendo análise de dados de rede social, né? Esses dados aqui poderão ser importantes para você, ó. Se você quer classificar, criar como variáveis, por exemplo, né? Se o comentário teve ou não like, né? Pode ser uma variável, né? Só estou dizendo as possibilidades que você pode ter, né? Eu vou usar como variável aqui o ano, né? O ano de publicação do comentário, né? É um vídeo lá de 2010, então você tem comentário aí de 2010 para até 2021, né? Olha aí, 2014, 2013. Então, como que eu vou fazer isso? 2011. Aqui eu vou criar no próprio Excel uma coluna a mais aqui. Estou fazendo isso só para poder demonstrar mesmo todo o processo que você pode fazer, né? Coluna, como é que é? Inserir uma coluna a mais na planilha, ok? Vou colocar, dar o nome de ano aqui para essa coluna. Eu vou vir aqui, vou copiar essas informações. Eu não sei se você conhece esse comando, né? Mas se você selecionar a primeira linha lá, a primeira célula do Excel, apertar as teclas Shift, Ctrl e a seta para baixo, ele vai selecionar todas as linhas, né? Mas se tiver alguma linha em branco, ele vai só ter naquela linha em branco, aí você teria que fazer de novo, né? Vou selecionar, copiar essas informações, vou colar essa informação aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para não perder a informação original. E aqui eu vou editar aqui no próprio Excel, aqui em números, para deixar essa variável aqui aparecendo só o ano, né? Então eu vou vir aqui em personalizado, vou pegar aqui em ano, vou deletar as demais informações. Você já percebe que vai ficar lá só o ano, né? Eu vou dar um OK aqui. E aí o que você tem que fazer depois, né? Você tem que vir aqui e colocar isso para texto, que aí ele vai, se você fizer isso, por exemplo, né, ele vai bagunçar tudo aqui, né? Então dá um Ctrl Z. O que recomenda, né? Talvez tenha um outro comando para você fazer isso no Excel, mas eu não conheço ainda. O que você faz? Você copia os dados, abre lá o seu Notepad++, ok? Cola os dados aqui. Aí você pode copiá-los novamente, deleta isso aqui, pede para ficar no formato de dado aqui como texto, ok? E cola novamente então a informação. Aí ele vai aceitar ficar aí usando como textos, ok? E aí, como eu vou trabalhar só com uma variável, eu vou então vou esconder essa coluna aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Eu vou abrir novamente aqui então mais duas colunas, uma, duas, para fazer justamente o que, né? Eu vou inserir mais um aqui, para poder criar então as variáveis, né? Eu só preciso entender o que aconteceu aqui com a minha coluna de ano, né? Que sumiu ali, tá aqui, para criar as variáveis aqui. Colunas.
inserir colunas. Estou cometendo algum erro aqui no Excel que ele está deletando aqui a minha coluna de variáveis aqui. Vamos inserir aqui. Então, colunas. Ok, deu certo. Agora deu certo. Aqui, então, você percebe que você tem que criar esses dois códigos aqui. Então, eu vou copiar daqui e a gente cola lá para ficar fácil. Aqui é uma informação. Aqui é outra. Aqui não precisa dela. Eu gosto de colocar em maiúsculo. Usando esse software aqui, o Notepad++, se você clicar Ctrl Shift U, fica tudo em maiúsculo. Se você clicar Ctrl U, fica em minúsculo, Então vamos lá criar a primeira variável. Vamos aqui, eu copio esse dado, vou inserir ele numa célula aqui, deixar ele quietinho. Venho aqui, insiro ele nessa célula, pego o próximo, deixo ele lá quietinho, né? Aqui. Então é de 1 a 5, né? Então aqui é só uma variável, então aqui vou trocar esse número 5 por 1, né? Vou trabalhar só com uma variável, que é a variável ano, né? Se eu estivesse trabalhando com a pesquisa mesmo normal, com dados de rede social, e fosse de meu interesse, por exemplo, verificar se há alguma diferença, por exemplo, no turno das postagens, né? Eu poderia pegar aqui essas informações aqui, e pelo horário aqui da postagem, eu transformaria numa variável, criaria uma variável turno, né, da postagem, né? Aí eu poderia comparar, por exemplo, se as postagens variam conforme for o horário que elas são feitas, né? Pode ser uma das coisas que você pode fazer. Então você deve estar observando que aqui já tem algumas coisas aqui que poderá ser problema, né? O que? Aqui, o famoso, né, sinalzinho aí que não pode lá aparecer, caractere que não pode aparecer no corpus, né? Tem duas formas de você fazer isso, mas vamos terminar aqui primeiro. Então vamos fazer aqui então um processo de Excel para poder concatenar, né? Aqui é igual concatenar. Você concatena então as células aqui como está com o problema de selecionar aqui, eu vou colocar aqui H, é H2, né? H2 com a F2, né? F2. Ok, deu certo, ó. E para você fazer isso de uma forma só, você tem que fazer o que, né? Você tem que fixar a célula, né? E2, ok? Então o que você faz? Você usa lá o sinal de cifrão, né? Dinheiro, né? Para fixar a célula, né? Quando você fizer isso, aí o Excel já preenche normalmente para você aí as outras demais linhas, né? Então, para que serve isso? Para você fazer isso aqui, ó, né? Aí você pode vir aqui agora e selecionar só apaga aqui, seleciona, vamos pegar aqui então os textos que aparecem no ano de 2011, né? Eu vou copiar isso aqui, né? Vou aqui no meu Notepad++, vou até criar aqui vou estender um pouco aqui, ó. Vou criar um arquivo, uma aba nova aqui para a gente trabalhar e colo aqui, e o que eu faço? Vou lá e seleciono o texto, né? Mas antes disso, para poder evitar aqueles problemas lá que a gente já falou, dos caracteres que não pode aparecer, eu posso já eliminá-los aqui no próprio Excel mesmo, né? O que eu faço? Eu venho aqui no Excel, né, seleciono aqui o caractere, seleciono a coluna, venho aqui em localizar, em substituir, jogo o caractere aqui, eu posso só digitar e mando substituir por nada ou por espaço, né? Manda substituir tudo, né? Ele já substituiu uma parte, vamos pedir para substituir o outro, vou digitar aqui, pedir para substituir tudo, ok? Ele não pode ter também as barras, então já vou colocar aqui a barra, pedir para substituir a barra, tem que colocar também a barra invertida,
ok? A barra invertida, ele só encontrou um, e aquela barra em pé, que eu não sei nem o nome, mas esse aqui tem que mandar substituir também. Ele não encontrou. Agora tá ok. Né? E o que eu faço então, por exemplo, com esses emojis, essas coisas todas? Então, o processamento, né? Como a gente está falando que o curso é de coleta, tratamento e análise dos dados, o processo de tratamento, esse aqui já é o processo de tratamento e eliminar esses emojis, esses caracteres aqui de imagens, o próprio QH faz. Aqueles que não fizer, a gente vai ver, a gente demonstra depois como você usa para poder fazer na mão e deletar, né? Mas ele já faz essas eliminações aí para você, e você pode colocar também conforme for o caso. Tem lá uma lista no site, uma lista de stop words, que são os códigos dessas figurinhas, né, que você já coloca como stop word, ele já elimina também das análises, porque não são informações relevantes, né? A não ser que você queira fazer uma análise comparando as palavras que estão associadas aí com os emojis. Tem como fazer também, e a gente vai fazer uma pequena demonstração disso depois. Mas então vamos criar o corpus agora, ó. Bonito, né? Então, usando um Excelzinho básico, seleciona aqui o ano de 2011, tá lá, né? Já criamos aqui 2011. Então vamos pegar o texto, né? 2011, né? Ok? Vamos lá colar o texto de 2011. Colamos. Lembre-se que não pode ter espaço, né? Então observa se tiver espaço, por exemplo, você seleciona aqui o texto, né? E vem aqui no Excel, aqui no Notepad++, em editar, operações e linha, e manda, né, remover as linhas vazias que tiver aqui, né? Ele vai remover nesse espaço selecionado. Vou dar um Enter aqui e vou então pegar o próximo ano, né? Vou pegar aqui o ano, né, a próxima variável, ok, e vou selecionar o texto, né? Shift Ctrl seta para baixo, seleciona tudo, Ctrl C, Ctrl V, né? E verificando aqui se não tem linha, né, em branco, né? Ok. Então eu vou fazer esse processo, eu vou pausar o vídeo aqui, e quando a gente voltar, a gente já vai voltar numa parte aqui de você inserir o corpus, né? Você tem que salvar esse corpus, dê um nome para o arquivo, salva o arquivo com o nome que você queira lá, que já representa o seu projeto, né? Ele tem que ser salvo em formato TXT normalmente. E aí no próximo vídeo a gente já volta demonstrando como criar o projeto no QH e já iniciar as análises aqui com esse corpus aqui que nós criamos sobre o Chico Buarque, para poder fazer as demonstrações.